Eu tenho 32 anos, moro junto com uma pessoa há 4 anos e tenho um filho de 2 anos. A gente tem um filho de 2 anos, na verdade. E eu conheci ele em maio de 2015 e a gente foi morar junto em novembro de 2015. E eu trabalhava em São Paulo e ele trabalhava em Santos, então a gente se via mais aos finais de semana. Só que tem uma coisa que eu não sabia. Enquanto a gente namorava, tinha uma ex dele que frequentava a casa dele. E aí, com a desculpa de ser muito amiga da mãe dele. E ela passava a semana toda lá. E quando eu questionei ele, ele falou que não tinha nada demais. E quando ela estava lá, ele sempre evitava de estar para evitar qualquer tipo de coisa. A mãe dele gostava muito dela, então estava sempre pedindo pra ela ir cuidar dos irmãos pequenos, pra ir cuidar dos avós. Todo esse negócio, pra manter os dois perto. Só que eu nunca acreditei nisso, né? A mãe dele passou a não gostar de mim de forma alguma porque ele começou a pensar em morar em São Paulo comigo. E ela não queria pra ele sair de casa. Então foi onde ela declarou uma guerra total contra mim. Total. Ela falou que não me queria mais na casa dela e que não queria nós dois juntos. E, enfim, ela fez um auê. E ela sempre armava contra mim. Ela botava a ex-namorada dele lá na casa dela. Ela fazia de tudo para os dois se encontrar e se manter junto. Só que ele disse que sempre ele se esquivava de alguma forma. Então, eu passei a não frequentar mais a casa da mãe dele. A gente passou a se encontrar numa casinha abandonada que era da avó dele. E um certo dia eu fui para encontrar com ele. Quem tava lá era a ex dele e a mãe dele. As duas foram para me agredir. No dia que isso aconteceu, ele pegou as coisas dele, saiu da casa da mãe dele e foi morar em São Paulo comigo. Passou muitos meses, alguns meses sem falar com a mãe dele, totalmente brigado. Só que fizemos as pazes porque a avó dele faleceu, a gente foi pro enterro e tudo mais. E ali a gente resolveu botar um ponto final nisso. Só que no meio de uma briga com a mãe dele, eu fiquei sabendo que ele me traía a semana toda. Ela me contou. Ele me traía a semana toda, ele ficava com essa ex dele. Ele sempre teve com ela. Só que aí eu já não queria deixar a causa ganha pra elas, entendeu? Eu não queria largar ele pra entregar ele de bandeja pra elas. Ele já tava comigo, já tinha passado, então vai ficar aqui. E as coisas foram acontecendo, só que ele nunca deixou de falar com ela. Nunca. Ele tem mensagem, ele tem foto, ele tem tudo com ela. Só que primeiro eu não queria que ele fosse embora porque eu tinha medo de ficar sem ele. Eu fingia antes que não via e perdoava pra mim não ficar sozinha. Até que eu engravidei e a gente continuou ficando juntos. E eu tentei até ser amiga dela. Eu chamei ela pra sair nós três juntos pra ver se ela ainda tinha interesse dele, se os dois continuavam saindo juntos. E tudo que eu vi foi que ela ainda era doida por ele. E quando ele vai pra Santos, ele encontra com ela por lá. Ela continua sendo amiga da mãe dele. Ele continua se encontrando com ela. Quando ele vai pra praia, ele sempre encontra com ela. Até hoje ele me trai com ela. E agora eu quero pra ele ir embora de casa, só que ele não vai. Ano passado eu tive um câncer, ele me ajudou um pouco. E agora que eu tô boa, eu quero pra ele sair, só que ele não quer sair de casa. Porque eu sei que ele não me ama, na verdade eu acho que ele nunca me amou. Acho que ele só mora comigo porque, como ele é músico, aqui tem mais oportunidade de emprego pra ele. Eu acredito que seja isso. Só que ele não quer sair de casa. E moral da história, eu vivo num relacionamento de fachada, eu não sou feliz, a gente vive brigando e ele nunca deixou a ex dele. Ele vive falando com ela. Ele é um bom pai, doido pelo nosso filho, mas ele não me ama e eu não quero mais viver desse jeito, só que ele não quer sair de casa. E eu aceitei no começo porque eu queria pirraçar, sabe? De pirraça, eu não queria entregar ele pra mãe dele e pra ex dele. Mas agora eu não quero mais e não sei o que fazer. Eu não tô feliz, eu vivo totalmente infeliz e eu não sei o que fazer. Eu só queria que ele saísse de casa. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, essa é a história de hoje. Ela vive numa situação bem complexa, né? Ela acabou aceitando uma situação e agora ela quer se livrar dessa situação e não sabe como. Então, se você souber alguma forma, tiver alguma dica para dar para essa mulher, algum conselho, deixa aqui nos comentários. Aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, @tainá.fernandes986. E manda a tua história pra mim, tá bom? Tô te aguardando. Um beijo e até a próxima.